Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Você já precisou ir a uma consulta psiquiátrica? Sentiu que precisa, mas ainda não se decidiu, acabou empurrando? O Faz Sentido vem hoje aqui para lembrá-lo que, assim como o corpo, a mente também adoece. E nesse caso, a indicação é sempre de um psicólogo, um psiquiatra ou ambos. E o que tem de loucura nisso tudo? Nada. Eu sou a jornalista Fabiana Sparrenberger e hoje aqui como convidada temos a psiquiatra Alba do Prado Vepo, participando pela primeira vez aqui do Faz Sentido e que vai nos ajudar, Alba, a entender um pouquinho mais da psiquiatria, das suas indicações e desmistificar muitos mitos que temos ainda em relação a esse assunto. Bem-vinda, Alba. Tá bem. E, primeiro de tudo, vamos apresentar a Alba. A Alba tem um sobrenome aí que bate fundo aí no coração de todos os santamarienses, né? Prado Vepo. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho quem é a Alba, médica psiquiatra, mas quem é a Alba também santamariense, não sei se é santamariense. Sim, sou santamariense, sim. Apesar de que o pai era o mais conhecido, né? Luiz Guilherme do Prado Vepo, que era poeta, mais até eu acho que como poeta, mas foi médico sempre aqui, da primeira turma do curso de medicina. Inesquecível, inesquecível. Prado Vepo, eu estava contando para a Alba na chegada aqui na nossa conversa inicial que eu tive o prazer de fazer ainda uma reportagem no tempo que eu era repórter da Casa Zero Hora Santa Maria com o Prado Vepo, numa época em que ele foi patrono da Feira do Livro. Inesquecível. Que foi que ele disse, tem gravado, acho que vocês até quando entrevistaram ele, que foi o melhor presente que a cidade deu para ele, né? Ter escolhido ele como patrono da Feira do Livro, porque ele era apaixonado pela Feira do Livro, fazia os livros para publicar na feira, né? Então, bem, eu tô falando... Presente também ter a Alba aqui com a gente, então vamos entender um pouquinho da Alba psiquiatra. Começou quando na carreira? O que já fez? Como é que é a clínica hoje? Eu me formei em medicina aqui em Santa Maria. Na Federal? E na Federal, em 1994. E aí entrei na residência da psiquiatria aqui em Santa Maria também. Fiz os 2 anos da residência clínica e o 3º ano que eu fiz foi em psicoterapia. Desde então, 97, então eu trabalho no consultório na clínica privada. Né? Agora, este ano, comecei tô com um trabalho diferente um pouco, estou atendendo uma manhã na Causo e uma manhã no VidaCard. Eu gosto muito do atendimento clínico também e também, enfim, pacientes que de repente não podem consultar particular, mas também não precisariam ficar no SUS, então esses pacientes têm essa oportunidade nessas clínicas. E eu tenho gostado de Chegou fazer a dar aula, isso. Alba, não? Eu tive como professora substituta. Tive como tempo? professora substituta 2 anos na medicina aqui. Eu entrei naquela época da KIS, né, do CIAVA, trabalhei um tempo, depois eu viajei para fora e fiquei 1 ano, eu acho, atendendo familiares e vítimas da KIS. E o teu público de atendimento, Alba, assim, é mais adulto, Eu atendo jovens, adulto. crianças? Tem jovens, mas normalmente eu procuro assim de 18 anos, porque eu não tenho formação em psiquiatria infantil e adolescência. Então, normalmente pré-vestibulando em diante, assim, aí é um público que eu gosto, né, mas é adulto. E o paciente que chega pela primeira vez num consultório psiquiátrico, na maioria das vezes ele é motivado por quê? Como é que ele chega? Que tipo de problema ele traz? Como é que é assim, geralmente? A gente sabe que são vários casos, né? Mas geralmente. O principal motivo da procura para um tratamento psíquico, tanto psicológico quanto psiquiátrico, é o sofrimento, né? Esse é o principal. Tem, assim, para a psicoterapia, algum tipo de conflito que leva, né? São conflitos que motivam, né, a isso, a busca do tratamento. Alguns, né, só para um tratamento psicoterápico mesmo, ou para entendimento, mas isso é mais difícil. Normalmente é mais uma questão de sofrimento, ou de doença mesmo. E as pessoas chegam diretamente para o psiquiatra ou são encaminhadas por um psicólogo? Como é que é essa busca inicial, geralmente? É indiferente, assim. Vem
pacientes encaminhados pelo colega psicólogo, colega da saúde mental, né? Aí, quando é identificado pelo colega alguma doença psiquiátrica, normalmente que precise ser avaliado para ver se realmente precisa de medicação ou não, né? Mas também chega direto no psiquiatra, né? E existe a formação, como eu falei, até que o meu último ano foi em psicoterapia, depois fiz curso eu fiz, no caso, de extensão em psicoterapia de orientação analítica do Centro de Estudos Luiz Guedes, de Porto Alegre. O psiquiatra também, alguns, têm formação para psicoterapia, assim como o psicólogo trabalha. Ele pode fazer o atendimento que um psicólogo faz. Exatamente. Tu podes fazer esse atendimento? Posso fazer, faço. Aliás, o meu consultório é principalmente de paciente para psicoterapia, mais do que clínica no consultório. Normalmente, e a maioria dos psiquiatras é assim, Alba, ou isso é exceção assim na categoria? Como é que funciona isso? Não é a maioria, não. Não é a maioria. Tem colegas que se dedicam especificamente à psiquiatria clínica, né? Que são as doenças psiquiátricas, a medicação. Tem colegas que trabalham tanto com a clínica quanto a psicoterapia, e tem alguns que fazem só psicoterapia. Hoje é mais raro isso, fazer só a psicoterapia, né? E tem colegas também fazendo formação em psicanálise, que é uma formação mais longa, leva mais tempo, mas o psiquiatra também pode fazer esse atendimento. Não é só a psicologia, né? Claro que assim, acho que nada é excludente, né? Tanto o psicólogo quanto o psiquiatra que tem a formação para isso, porque não é todo psiquiatra mesmo. Né? Então é bem importante para o paciente, assim, quando chega, tirar essa dúvida. Assim como tem também outras, tem o colega que é especializado em dependência química, né? Tem o que trabalha com psicoterapia cognitivo-comportamental, e assim... Vamos, Alba, a gente foi para trazer mais as questões, né, que ainda esses mitos, esses preconceitos em relação à psiquiatria. A gente fez uma enquete no nosso site, no site do Diário, e a gente fez algumas perguntas que eu queria que tu comentasses um pouquinho para a gente ir introduzindo o assunto e ir conversando. O que a gente perguntou aí na primeira questão, Alba? O tratamento psiquiátrico é para louco? A gente afirmou. E perguntou para as pessoas, isso é mito ou verdade? Olha só o grande resultado aí, a grande maioria, 94% de 885 participações disseram que é mito. Tratamento psiquiátrico não é para louco. Eu queria que tu definisse também um pouquinho para nós esse mito que ainda se fala muito, né? Se tem ainda... A gente encontra ainda este preconceito, né? Mas... muito menos, né? Mesmo do tempo que eu não sou das... Agora já sou das mais antigas, mas não sou do tempo, por exemplo, que era do meu pai, né? Enfim, Dr. Cirilo, Pedro Martinez. Mas mesmo no início da minha carreira, a gente encontrava muito mais. Hoje menos isso, né? Que feliz foi essa enquete aqui, né? De 94% achar que é mito mesmo, né? E é mito, né? A pessoa... O que é o louco, né? Eu ia perguntar, Alba, defina um louco. O que é um louco? Né? E nesse mundo louco que a gente vive, né? Ser louco é normal, é anormal. Eu queria que tu falasse um pouquinho até do surgimento desse mito e o quanto também tu percebes, Alba, com a pandemia. Eu acho que a saúde mental, ela é hoje olhada com muito mais atenção, né? Com muito mais respeito, as pessoas sabem que é necessário e cada vez mais necessário. Inclusive na medicina, né? Antes eram raros os colegas que optavam em fazer psiquiatria, né? Por até um certo medo da especialidade, dos pacientes, dos loucos, né? Vão ter que lidar com loucos, né, Alba? E hoje o concurso para residência médica é a psiquiatria das especialidades mais concorridas. Mais procuradas? Mais procuradas. Olha só. Junto com, se não me engano, mas são 5, assim, as mais... Psiquiatria é uma delas, oftalmo, otorrino, dermato e anestésio. Mas a psiquiatria chega a estar em alguns lugares em primeiro lugar. E o que fez essa mudança acontecer, Alba? Eu acho que foi teve muito
progresso da ciência mesmo, dos estudos, da clínica psiquiátrica. A psiquiatria hoje abrange muitas possibilidades de tratamentos e entendimentos, enfim. E acho que as pessoas passaram realmente a se preocupar mais. A dar uma atenção maior para si mesmo, para o outro, né? Uhum. Então, eu acho que tem isso. O louco, bom, isso vem lá da Idade Média, né? Assim como, por exemplo, a nau dos loucos, né? Que como os leprosos faziam com os leprosos que separavam os loucos, né? Os que tinham um comportamento e pensamento patológico, fora da normalidade. É um termo pejorativo, assim, né? Que, enfim, ainda é usado, né, como louco. Uhum. Tu falaste no início, Alba, das doenças, né? Quando as pessoas procuram em casos de sofrimento já relacionado com alguma doença. E o que é mais frequente chegar no consultório? O que é depressão, ansiedade? O que é principalmente no consultório, principalmente quem trabalha junto com psicoterapia e não só clínica psiquiátrica, principalmente depressão e ansiedade. Dentro da ansiedade, muito transtorno do pânico também. E esse sim é um transtorno que faz com que o paciente procure. Ou começa procurando normalmente até um pronto atendimento, urgência, porque a sensação é de que vai ter um infarto, vai morrer, né? E aí é constatado que não tem nada clínico, né? Não há esse risco, mesmo assim o paciente às vezes vai para o cardiologista, e aí depois do cardiologista chega no psiquiatra. Mas aí é porque tem um sintoma físico muito preocupante, isso faz com que as pessoas busquem porque o atendimento na hora. Incapacitante, né? A pessoa com episódio do pânico fica incapacitado, não consegue, né? Quando está tendo o episódio e depois começa a ficar com muito temor de ter o episódio de novo e começa a restringir, assim, não trabalhar, ficar dentro de casa, não conseguir ficar sozinho. Então é um transtorno que leva muito à procura do tratamento. Uhum. E esse caminho entre a busca do atendimento e até o diagnóstico do transtorno do pânico, ele dá para dizer que ele encurtou, quer dizer, agora se tem um olhar mais atento já quando já se sabe o paciente mais, chega. Né, do que é o transtorno do pânico, o que é o episódio de pânico, inclusive os colegas clínicos, assim, às vezes já começam a tratar, né, que a primeira... Porque antes acho que demorava mais, né? Mais. Até para o próprio paciente, buscar ajuda. Para o próprio sofredor, né, ir atrás do tratamento. Além dessa sensação aí de estar infartando, que outros sinais aparecem nesse caso do transtorno do pânico? Aparece taquicardia, sudorese, às vezes tremor, né? Esse medo de morrer muito grande, o medo de infartar, esse conjunto de sintomas assim de ansiedade. Ele está dentro dos transtornos de ansiedade. Uhum. E tem paciente que já procura diretamente o psiquiatra, que não vai a um... Não, tem paciente que já imagina que possa ser isso e já busca direto. Que se dá conta, ou já sabe, ou uma pessoa diz, isso aí só pode ser pânico. E aí já procura o psiquiatra mesmo. Mas para ver como isso essas informações estão circulando mais e as pessoas estão mais preocupadas realmente com a saúde mental. Porque se fosse um tempo atrás... Assim como a depressão, né? Porque a depressão, sim, demorou muito para as pessoas irem buscar tratamento ou também os outros, né, reconhecerem um transtorno depressivo e que a pessoa precisa de tratamento e se precisa de medicação, né? Uhum. Mas ainda tem muita gente ainda ouve assim, mas isso aí tu pensa de outra forma, tu tem que buscar uma religião, tem que pensa positivo, tu tem que ter força, tu tem que, né, dar a volta por cima, coisas desse tipo, como se fosse possível. Na depressão, a pessoa uma depressão grave, né? Não consegue fazer nada desse tipo, né? Mas hoje o paciente, ele busca, nesse caso da depressão, ele busca mais, os sintomas eles são, daria para dizer, mais leves e a pessoa já busca o atendimento, quer dizer, não espera ficar grave. Como é que tem uma mudança em relação à postura do paciente? Também paciente com quadros leves depressivos. Quer dizer, aparece e a pessoa já se preocupa e já busca ajuda. Busca ajuda. Que bom, já né? aparece nos consultórios, sim.
E isso facilita bastante o resultado do tratamento? Do tratamento, sem dúvida, né? Não ficam quadros tão graves, mais difíceis de tratar, precisa de mais medicação, né? Uhum. Vamos para a próxima enquete, então. Lembrando que o programa hoje tem a técnica de Fernando Barcelos e a produção de Luísa Neves. Perguntamos também, Alba, psiquiatra sempre passa remédio? Que a gente ouve às vezes as pessoas dizerem, eu não vou procurar psiquiatra porque se eu tiver que chegar lá, o psiquiatra vai me dar remédio, eu vou ter que tomar remédio para toda a vida. Então a gente perguntou, é mito ou verdade? Psiquiatra sempre passa remédio? E 73% disseram que é um mito e 27% que é verdade. Com 847 participações, Alba. A gente também vamos registrar isso, que foi um comentário que a gente fez na produção ainda do programa, como teve participação. A gente teve muita participação nessa enquete, que também mostra o quanto esse tema é relevante para as pessoas. E as pessoas se preocupam, né, com isso. Uhum. Psiquiatra sempre passa remédio, Alba? Não. Em que casos não passa? Porque a maioria acho que passa, né? Em que casos não passa remédio? Tem que casos não passa. Quando, de repente, a situação não parece... Bom, quando não há o diagnóstico clínico, né? Primeira coisa. Porque para tu passar uma medicação, prescrever uma medicação, tu tem que ter o diagnóstico, tem que ser uma doença psiquiátrica mesmo. Ou, às vezes, tem situações em que o próprio atendimento, a própria conversa, o próprio acolhimento, né? A empatia já alivia a pessoa, né? E também, hoje, mesmo em psiquiatria, a gente sabe cientificamente, né, da ajuda da atividade física, da alimentação saudável, do sono, né? De técnicas de meditação, yoga, tudo isso ajuda. E a gente sabe que sim, ajuda a saúde mental, né? Então, mas principalmente isso, né? Tu tem que ter o diagnóstico para tu poderes medicar, né? Eu tenho uma tendência a custar um pouco a medicar, da minha formação, até pela psicoterapia, a não ser que eu não possa ir iatrogênica de ver que o paciente precisa e aí não medico. Sim. Mas existem psiquiatras que medicam mais, que medicam em seguida, né? Não investigam tanto. Aí eu acho que são formações também, sim, sabe? Formações, sim, né? Sim. Como a forma que trabalha, como... Mas o fato de tu trabalhares também com a psicoterapia também influencia isso aí, né? Tu já tem esse outro viés, esse outro olhar que faz com que tu investigues mais e até verifique, né, as tuas indicações, como é que elas repercutem, né, no paciente, se há necessidade ainda de medicar ou não. Exatamente. Por exemplo, um episódio de pânico, um primeiro episódio, a indicação também é de tentar só um alívio, a princípio, com um ansiolítico, né? Então, ao invés de já iniciar com um antidepressivo, que é o que trata pânico e transtornos de ansiedade, são os antidepressivos mesmo. Então, dá para fazer essa tentativa de, por um tempo... Para ver como vai responder de repente, aquele episódio passa, não quer dizer que não vai ter uma recidiva, né? Então, varia. Você avalia caso a caso. Vamos chamar um breve intervalo, então, Alba, para a gente conversar, voltar aí com esses assuntos que com certeza tem muito interesse das pessoas, porque psiquiatria é e deve ser cada vez mais um assunto de domínio público, porque trata da nossa saúde mental, que a gente precisa estar cada vez mais cuidando. Estamos apresentando Faz Sentido. Campanha Adega Cheia Shopping China Ribeira. São mais de 1.500 opções em vinhos de vários lugares do mundo. Venha experimentar com qualidade e sofisticação. Compre vinhos importados com preços incríveis. Aprecie os melhores momentos.
redes sociais, @Shopping China Rivera, e fique por dentro de todas as novidades. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Por que você se cuida? Para viver aquele horizonte que faz bem aos olhos e ao seu coração? Para abraçar forte um dos amores da sua vida? Para mostrar que o tempo não apaga o seu talento? Para sentir a emoção na pele? Para tocar o paraíso ou fazer nada ao lado de quem é tudo? Cuidar da gente é uma das coisas mais importantes da nossa vida. É o que nós da Unimed sempre fazemos. Cuidamos do Chico, da Cláudia. Cuidamos de todos a cada dia melhor, com os braços abertos para a medicina do futuro, para preservar o bem mais precioso, que é a sua saúde. E quer saber? A gente ama fazer isso, cuidar bem de ti, todos os dias, há 50 anos. Há 21 anos, a Luz Mania está presente na cidade de Santa Maria. A loja, localizada na Avenida Paulo Lauda, no bairro Tancredo Neves, vende artigos de armarinho e tudo o que você possa imaginar de itens de costura, como zíperes, botões, linhas e tecidos. Aqui, você também encontra barbantes, muito utilizados para fazer suplá. Além disso, os produtos cosméticos são uma excelente opção de presente. Seja para presentear alguém especial ou a você mesmo, a Luz Mania trabalha com marcas como Boticário, Natura e Avon. Atualmente, um dos itens mais requisitados são os tecidos para confecção de máscaras e lãs para tricô. Inclusive, o famoso casaco TED que eu estou usando agora é feito a partir do tecido TED, um dos itens mais procurados na loja. Então você já sabe, precisou de itens de armarinho, tecidos e lãs dos mais variados tipos, a Luz Mania é o lugar certo. Quer saber mais? Acesse as redes sociais mania.luz ou faça uma visita até a loja. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Faz Sentido de hoje trata da psiquiatria, dos mitos, dos preconceitos e também traz orientações para você que está na dúvida, né? Quer buscar um atendimento, quer buscar melhorar a saúde mental, não sabe se procura um psicólogo, um psiquiatra. E está conosco aqui para nos ajudar com essas dúvidas a psiquiatra Alba do Prado Vepo. A gente falou um pouquinho no início, né, Alba, das motivações que levam as pessoas a buscar um psiquiatra e também dos mitos e preconceitos. E nós vamos começar já com as enquetes, né? Já que a gente teve tanta participação aí, agradecemos ao público do Faz Sentido que tem nos prestigiado, participando das enquetes, colaborando com a gente, trazendo um programa cada vez mais útil para a nossa comunidade. A gente perguntou também, Alba, se remédio para depressão vicia, que é uma coisa que a gente ouve muito. Não quero ir no psiquiatra porque ele vai me dar remédio, vou ter que tomar pro resto da vida. Mito ou verdade? 64%, 550 participantes disseram que é mito. E 36% ou 309 pessoas falaram que é verdade. Todo remédio para depressão vicia? Não vicia? Alguns viciam, outros não? Qual é a resposta correta, Alba? Não vicia. Não vicia. Não, o que acontece? Às vezes é muito difícil convencer mesmo a pessoa, mesmo com sofrimento, a iniciar um antidepressivo por este medo, né? Não, vou ter que usar para o resto da vida, vou... Mas o que se faz? Tem um tempo para o tratamento, por exemplo, se é um primeiro episódio depressivo, né? Normalmente tu tem um tempo de 1 a 2 anos, eu opto sempre por 2 anos,
de uso do antidepressivo e que a pessoa tenha, durante esse período, após estabilizar, nenhum sintoma. Né? Aí tu pode fazer uma tentativa da retirada do antidepressivo. Tá, mas pelo menos no estágio inicial, são pelo menos 2 anos para ver como é que vai o organismo se comportando nesse período. Não. Eu digo 2 anos de uso. De uso. Entendi. E o paciente é assintomático. Né? Também pode-se tentar 1 ano, dependendo do episódio, sendo o primeiro, né? E de uso da medicação, e que nesse período não tenha ocorrido nenhuma recaída, ou o paciente tenha ficado mesmo assintomático. O que se faz depois? Se faz uma retirada gradual. Que é uma coisa assim que mais acontece, né? Que a pessoa usa até 1 ano e acha assim, tô bem, né? Para sozinho por conta, e a recidiva, e normalmente a recidiva é mais grave até, e às vezes leva mais tempo daí para estabilizar novamente. Então, tem casos em que o paciente vai ter que usar para sempre mesmo, mas é pela doença, assim como o diabetes, como a hipertensão, né? Não provavelmente que a medicação vicia. Porque a doença é crônica, né? Exatamente. Porque a doença é crônica. A doença é crônica, né? Existem episódios, mas até são raros, assim, a gente pegar só um episódio depressivo, mas tem histórias, assim. Então, é por isso que tem que usar, não pelo vício propriamente do ficar dependente da medicação. É porque a doença, sim, exige. Exige, né, o uso da medicação para não piorar cada vez mais, né? Ou até virar algo como uma depressão psicótica, né? Ou uma depressão com risco de suicídio. Por isso a necessidade da medicação. Né? Alba, e os pacientes, é comum? Queria só entender um pouquinho. É comum? É comum. Vou dizer que é comum. Mas há ainda muitos pacientes que se dão alta depois de iniciado um tratamento psiquiátrico, porque para mim isso parece é como se dar alta de um cardiologista, né? Eu me trato para hipertensão, por exemplo, é como se eu decidisse que eu não tenho mais a doença e vou me dar alta. Isso é comum bastante ainda. Existe bastante, Mas e são casos específicos? É mais em relação à depressão, ansiedade, ou em todas as doenças? Porque me parece uma coisa tão grave quanto eu decidi que eu não vou mais no meu cardiologista porque acho que está tudo certo. Não, normalmente aí o paciente já está melhor, né? Já está mais estabilizado, está melhor, né? E tem outros fatores, às vezes, que fazem com que interrompa o tratamento, né? Tem essa questão do preconceito, questão de disponibilidade de tempo financeiro, apesar de que isso tanto na clínica privada quanto na pública acontece, de suspenderem, né? Tô bem e parece que fica uma coisa assim relacionada à saúde mental mais... Que parece que é mais leve, né? As pessoas entendem como não sendo tão relevante quanto as outras doenças, né? Quanto as outras situações. E talvez cada um sinta mais como um problema seu mesmo, né? Então, quem cuida disso sou eu mesmo, cuido da minha... Eu vou ter que dar conta mesmo, então eu resolvo sozinho. Isso tem muito, né? E tem muito dos outros dizerem, né? Para a pessoa. Tem até compara-se até como se a pessoa fosse mais frágil, né? Ou porque está adoecida, ou porque está procurando tratamento, né? É mais frágil, é fraco. Ou as pessoas dizem, né? Não, mas tu é forte, tu é guerreira, tu vai vencer essa sozinha, você consegue. Como se isso fosse uma fragilidade que a pessoa escolhe ter ou que não precise de atendimento como precisa todas as outras doenças, né? Isso é uma pena porque... Né? Pode prolongar muito o sofrimento. E é isso, Alba, que eu acho que é importante a gente dizer. Você que está sem conhecimento de causa, às vezes falando nesse sentido, tentando ajudar, você não está ajudando. Você está, inclusive, às vezes, e muitas vezes, né, agravando a situação. Tentando dar a força para a pessoa, você está complicando. Aumentando o obstáculo, né? Porque tem que vencer esse obstáculo aí do preconceito, do ir se expor, né? Porque ir no psicólogo, ir no psiquiatra, o que a pessoa vai? Se expõe, né? Tem que ter confiança no profissional e tem que passar, de certa forma, seus sofrimentos, suas fraquezas, né? Então, por isso é mais difícil muitas vezes do que no cardiologista, né? Ou querer fugir do tratamento. Sim, a gente já falou, Alba, num programa, inclusive, justamente isso, né?
A força está no reconhecimento da vulnerabilidade, no sentido que eu, como todas as pessoas, preciso de ajuda. Então não é feio, não pode gerar vergonha, muito pelo contrário. É uma força, é uma coragem a gente buscar ajuda nesses casos, né? Não é uma fraqueza, como ainda muitas pessoas, né, às vezes na tentativa de ajudar, dão a entender. Isso, exatamente. Perguntamos também, Alba, ó, justamente nesse sentido, olha, todas as coisas vão se fechando aqui na nossa enquete. Quem vai ao psiquiatra não tem fé? Perguntamos no quadro Deixa Fluir da enquete. É mito ou verdade? Quem vai ao psiquiatra não tem fé? 95% falaram que é mito. 789 pessoas e apenas 5%, 62 pessoas, falaram que é verdade. Que quem vai ao psiquiatra é porque não tem fé. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Temos pacientes com fé, religiosos, e pacientes que, enfim, têm a sua fé. O que é essa fé também, né? Eu imagino aqui que seja uma fé religiosa, até mais ligada ao catolicismo, imagino. Ter uma religião, né? Ter a espiritualidade. Né, desenvolvida. Mas não quer dizer, né? Os próprios espíritas, quando identificam que a doença, indicam um tratamento com médico, né? Com psiquiatra, enfim. Não, eu acho também o resultado da enquete muito bom. Eu acho que as pessoas estão muito mais atentas realmente, e que bom, né? Mas é verdade que quem tem fé e uma espiritualidade desenvolvida facilita. Né? Isso pode ser facilita, sim, no decorrer da vida, né? Do enfrentamento de problemas, enfim, né? Isso ajuda. Está dentro daqueles do que eu falei antes, assim, com relação à atividade física, a relaxamento, a meditação, né? A alimentação, né? o sono também é espiritualidade, né? E não quer dizer, não, porque isso é uma ignorância no sentido do não conhecimento, né? Do desconhecimento do que é mesmo a psiquiatria e o que pode fazer ou não, quando é indicada. Isso em todas as situações que tu tratas, Alba, ou é mais, tu verificas mais essa questão da influência da espiritualidade em ajudar no tratamento, mais em alguma, mais na depressão, mais na ansiedade? Como é que isso acontece no consultório? Isso às vezes mais até a gente observa em psicoterapia, no luto, né? No luto tu identifica isso, assim, com pessoas assim mais espiritualizadas, de repente conseguem enfrentar de uma forma melhor, né? Depressão também. Acho que é geral para todos os casos se verifica. Claro que não falando em casos de pacientes psicóticos, né? Que aí, às vezes aumenta, às vezes os delírios, né? Os delírios místicos, né? Que isso a gente vê muito. Vamos só para o público entender, Alba, descrever um pouquinho o que são os psicóticos. A gente fala tanto e muitas vezes não tem o conhecimento mínimo. O que são os psicóticos? Paciente psicótico, a gente diz que é um paciente que está fora da realidade, né? Apresenta uns sintomas, que pode ser 1, 2, 3, enfim, que aí é o dito louco. Aí né? Tem um comportamento mais patológico, né? Inadequado, alucinações auditivas, visuais, às vezes até olfativas, né? Tem um desagregado, assim, né? A gente vê às vezes até caótica a aparência, né, do paciente. Se vê muito na rua também, né, que Santa Maria tem uns característicos do calçadão, tem uns que morreram até, tem o Miguel que anda esquizofrênico, né, então o psicótico é esse, está fora da realidade. Aí nesse caso a espiritualidade ela não consegue resolver. Aí não propriamente que não resolva, né? Às vezes o incremento dessa questão mística traz mais dificuldade, né? Mais dificuldade, Tá. A gente perguntou também, Alba, psiquiatra só trata casos graves? Vamos ver o entendimento do público nesse sentido.
93%, ou 812 pessoas, falaram que é mito. E 7%, 64%, que é verdade. Psiquiatria só trata casos graves? Aí nós estamos falando da psiquiatria, não da psicoterapia, que a Alba também desenvolve. Felizmente não, né? Não é só caso grave. Até, né? Não é, não. Tem casos leves, sim, que buscam tratamento, né? Mesmo tanto depressão quanto ansiedade. Enfim, né? Casos graves seria o quê? O que seria o caso grave, né? Paciente com risco de suicídio, né? Paciente com mas aí também crise de quando agitação acontece, psicomotora, vamos voltar psicótico grave. Para o suicídio, por exemplo, daí geralmente acho que a pessoa procura primeiro o psiquiatra ou não. Entre psiquiatra e psicólogo, num caso de tentativa de suicídio. As pessoas já buscam direto o psiquiatra. Depende também do preconceito, né? Ou até da família. Há também uma... Porque tem que ser bem identificado isso do risco, né? E nem sempre é identificado pelas pessoas, né? Até pelos familiares, que ficam nessa vendo como uma depressão leve, ou não pensando mesmo no suicídio ou no risco, né? Isso vai se prolongando. Às vezes acha que melhora com o psicólogo, mas o colega psicólogo também identifica e aí encaminha para o psiquiatra, né? Porque o que precisa é medicação. E a gente tem dito isso, inclusive, em outros programas, Alba. Se você está na dúvida, procure um deles, né? Quem vai decidir, quem vai direcionar são eles, né? O importante é buscar ajuda. Temos mais um minutinho, então vamos para a última enquete antes do intervalo. A gente perguntou também, Alba, o tratamento psiquiátrico não anula a terapia com o psicólogo. O que as pessoas falaram aí? 25% que é mito, 199 pessoas, e 75%, a grande maioria, que é verdade, 598 pessoas falaram que é verdade, que mesmo o tratamento psiquiátrico, ele não anula a terapia com o psicólogo. Não, são complementares, né? Havendo necessidade do tratamento psiquiátrico, né? Aí, no caso, se o psicólogo está tratando, está fazendo psicoterapia, fazendo acompanhamento psíquico, o psiquiatra fica com a medicação, né? Com a doença clínica, né? Com a avaliação enfim, da evolução da doença, né? Não anula em nada. Inclusive, existem, assim, parcerias, né? Às vezes tu conhece alguns psicólogos, enfim, te encaminham, né? Isso acontece muito, não anula. Faz psicoterapia, tem a psiquiatria e a psicologia juntas, né? Mas tem vários pacientes que são tratados pelo psiquiatra e pelo psicólogo de uma forma conjunta. Eu não tenho a psicologia junto, eu tenho psicoterapia. Isso, errei, corrigido, vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Faz Sentido. Campanha Adega Cheia Shopping China Rivera. São mais de 1.500 opções em vinhos de vários lugares do mundo. Venha experimentar com qualidade e sofisticação. Compre vinhos importados com preços incríveis. Aprecie os melhores momentos. Siga nossas redes sociais, @Shopping China Rivera, e fique por dentro de todas essas novidades. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Por que você se cuida? Para viver aquele horizonte que faz bem aos olhos e ao seu coração? Para abraçar forte um dos amores da sua vida?
para mostrar que o tempo não apaga o seu talento, para sentir a emoção na pele, para tocar o paraíso ou fazer nada ao lado de quem é tudo. Cuidar da gente é uma das coisas mais importantes da nossa vida. É o que nós da Unimed sempre fazemos. Cuidamos do Chico, da Cláudia, cuidamos de todos a cada dia melhor, com os braços abertos para a medicina do futuro, para preservar o bem mais precioso, que é a sua saúde. E quer saber, a gente ama fazer isso, cuidar bem de ti, todos os dias, há 50 anos. Há 21 anos, a Luz Mania está presente na cidade de Santa Maria. A loja, localizada na Avenida Paulo Lauda, no bairro Tancredo Neves, vende artigos de armarinho e tudo o que você possa imaginar de itens de costura, como zíperes, botões, linhas e tecidos. Aqui, você também encontra barbantes, muito utilizados para fazer suplá. Além disso, os produtos cosméticos são uma excelente opção de presente. Seja para presentear alguém especial ou a você mesmo, a Luz Mania trabalha com marcas como Boticário, Natura e Avon. Atualmente, um dos itens mais requisitados são os tecidos para confecção de máscaras e lãs para tricô. Inclusive, o famoso casaco TED que eu estou usando agora é feito a partir do tecido TED, um dos itens mais procurados na loja. Então você já sabe, precisou de itens de armarinho, tecidos e lãs dos mais variados tipos, a Luz Mania é o lugar certo. Quer saber mais? Acesse as redes sociais mania.luz ou faça uma visita até a loja. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Faz sentido hoje, trazendo um pouco mais para o público a psiquiatria, os mitos e preconceitos, e trazendo essa ajuda aí com a psiquiatra Alba do Prado Vepo para orientar os nossos ouvintes, os nossos telespectadores sobre os casos em que é necessário buscar ajuda e como essa ajuda acontece na prática. Vamos para mais uma enquete, então, Alba, perguntando para o nosso público: você já procurou ajuda com um psiquiatra? 59% sim, 414 pessoas, não 41%, 287. Então, a grande maioria. Na tua carreira, Alba, e agora falando assim, até mais desse período recente aí, pandemia, enfim, está se buscando mais o psiquiatra? Qual é a tua avaliação? Acho que sim, acho que se busca mais. Inclusive, assim, hoje eu não sei exatamente dizer o número de psiquiatras em Santa Maria, mas até poderia ter visto isso, mas a gente tem muito colega aqui. A gente está com muitos psiquiatras. E os psiquiatras que estão se formando aqui estão ficando em Santa Maria e estão, graças a Deus, bem de público, digamos assim, de paciente, estão podendo trabalhar aqui, porque há mesmo esta procura. Além de que um aumento do adoecimento, né? São as duas coisas que tu avalias. Eu ia até perguntar, as pessoas que estão mais preocupadas com a saúde mental e buscando muitas vezes antes, ou no aparecimento dos primeiros sintomas, ou as pessoas estão adoecendo mais? Tu diz as duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. A pandemia aumentou muito isso, né? Tanto da depressão quanto de sintomas de ansiedade. Muito, né? Medo de adoecer, medo de perder pessoas próximas, né? Medo do morrer, né? E a gente observa também até pessoas que começaram a ficar até com agorafobia, com fobias, assim, para sair de casa, né? Sem conseguir sair. As mais velhas, assim, muito, né? Senhoras, às vezes, que ficam em casa, assim, e já não conseguem mais sair com facilidade, ficar fora, se sente insegura. Então, isso realmente é um período que aumentou. Então, eu acho que as duas coisas, né? Aumentou o se permitir procurar, né? Não ter vergonha disso, né? Hoje se fala muito mais sobre isso, né? Se divulga muito mais, né? E aumentaram também os números de pacientes mesmo, de doença.
Alba, em relação à depressão, nós perguntamos, você já foi aconselhado a não tomar remédio para a depressão? 60% falaram que sim, 373 pessoas. Que não, 40% ou 248 pessoas. Ainda que a maioria, né, ainda tem pessoas que aconselham. Sim, é uma pena, a não né? tomar Esse é o único, até agora, né, dos itens que não foi favorável, né? Uhum. O resto tudo foi bem adequado, estava dentro do bom senso. Esse aqui é uma pena que exista isso, né? Uma pena, porque prorroga sofrimento, leva ao suicídio pacientes, né, sem tratamento, né? Isso é uma coisa, isso sim, do suicídio é uma pena, né? Que ainda tem muito a ideia do fraco, do sem fé, do covarde, do né? covarde, Você fala muito ainda isso, muito infelizmente, isso, né? Infelizmente se fala isso. Que o suicida é um covarde, né? O suicida é uma pessoa que está extremamente doente e num sofrimento absurdo, que a única saída é morrer. Ele quer... Isso não é nem... E não é nem morrer, ele quer se livrar daquela dor que chegou no ponto, tamanho, né? Morrer significando isso, né? O terminar com o sofrimento. Terminar com o sofrimento. Dá jeito no sofrimento, não é? Enlouquecedor, né? Nesse sentido, enlouquecedor, desesperador, né? É desespero. Isso é que leva ao suicídio. E é doença. Isso é tratamento. E às vezes não chega só a medicação. Hoje a gente tem a neuroestimulação, né? Estimulação transcraniana. O que é isso, Alba? Traduzindo traduzindo para o público entender. Para o público não, né? Para eu entender também. Né? Na verdade é uma estimulação elétrica, né? Mas não é propriamente elétrico com convulsoterapia, né? Não é eletroconvulsoterapia. Isso eu teria que fazer outro programa para falar mais sobre isso, mas são equipamentos que ajudam, isso, aparelhos? Aparelhos Que o paciente recebe São ondas, né, de estimulação. Ondas de estimulação. E dependendo da região, hoje se usa em fisioterapia também, e na psiquiatria, na neuro, né, dependendo da área estimulada do cérebro, tu tem algum resultado. É estímulo mesmo, né? Então, em depressão se usa, ou mesmo em suicídios tem indicação do ECT, né, da eletroconvulsoterapia, para tirar o paciente daquele quadro. Não chega a medicação só. É já uma tentativa após a medicação. É transcraniana, né, porque é uma estimulação. Tu tem o aparelho e, na verdade, é o cérebro que é estimulado. Né? Alba, só para a gente entender, a gente falou um pouquinho no bloco anterior dos tratamentos que são feitos numa parceria, atua o psiquiatra, atua o psicólogo. Tem mais algum profissional envolvido, terapeuta ocupacional, que ocorrem nessas terapias combinadas e complementares? Sim, tem terapeuta ocupacional, os assistentes social, né? Dependendo do caso, né? Eu até não tenho muito paciente, por exemplo, um paciente idoso, né, ou um paciente que precise mais do assistente social mesmo, mas se trabalha, sim, tem casos que a indicação, né, é multiprofissional mesmo. Né? E isso também passou a ser mais comum com o tempo, sim, né? Sim. Se trabalhar nessa... Se trabalha, assim. E nas internações, né, tanto que tem residência, tanto em terapia ocupacional, tem os assistentes sociais nas internações psiquiátricas, né? Perguntamos também, Alba, seu psiquiatra prescreveu medicação. E o que a pessoa faz quando o psiquiatra do público aí prescreve a medicação? 47 pessoas falaram, às vezes eu tomo. 47 pessoas. Fiz que não vi. 12 pessoas, a minoria, ainda bem. Tomo bem direitinho, claro. 290 pessoas, a grande maioria aí. Nunca consultei um psiquiatra, 163. Um total de 512 participações, então a grande maioria diz que toma bem direitinho. Ainda bem, né, Alba, que não agrava a sua situação. É, verdade. Mas tem, né? Tem paciente que se engana, né? Os que pensam que enganam o psiquiatra, né? Às vezes até a gente não
De repente pode não se dar conta por um tempo, mas acontece, sim. Uma resistência, a gente chama de uma resistência ao tratamento, né? Mas por que ocorre essa resistência? O que faz? O que leva a isso? O paciente não... Nega sintomas, né? Nega seus sintomas, né? Não confia, às vezes tem pacientes paranoides, né? Ficam muito desconfiados com a medicação, isso é muito comum de acontecer, né? Ou acha que está bem. Esses são os casos. Então, e o esquecimento mesmo não acontece? Ah, sim, mas aí o esquecimento é por pouco tempo, né? Tu esquece um dia, 2 dias e tal, né? Um turno, aí sim, isso sim acontece. Mas, por exemplo, no paciente bipolar, às vezes há uma resistência ao tratamento ou a retomada ao tratamento, porque quando o paciente está num surto maníaco, às vezes não tão grave até, o que ele sente? É prazer, né? Ele se sente bem. Né? Durante o surto? Durante o surto, durante a crise maníaca, ele está assim, forte, disposto, feliz, alegre, né? Faz compras. Na avaliação dele, ele está bem. Faz compras, tá tudo... Não é um surto. E às vezes mesmo o paciente que tem esclarecido, sabe que isto ele não quer, às vezes, tomar para não perder isso, né? Ou até não correr o risco de passar para vir depois, que acontece muitas vezes um episódio depressivo após. E a gente entende, né, Elba, porque a importância da psicoterapia ser feita em conjunto, né? Para ajudar nessas questões. Às vezes o paciente bipolar leva bastante tempo para esse autoconhecimento, para esse, né, para enfim, ficar de acordo com o tratamento e com o seu diagnóstico. Perguntamos também, na nossa penúltima questão aí da enquete, quando eu conto que faço tratamento psiquiátrico, o que as pessoas fazem? Quando eu conto que faço tratamento psiquiátrico, 168 pessoas disseram, recebo apoio e encorajo a outros, né, com o meu exemplo. A maioria, essa resposta. As pessoas ficam assustadas, 121 pessoas, e fazem piadinhas comigo e não quero e não faço isso para mim, 56 pessoas. Então, a grande maioria, Elba, falando que são apoiadas, são acolhidas, né, quando encorajadas. Contam. E encorajadas. Muito bom, né? E ainda um bom número do que ficam assustadas ainda. Né? Porque aí vem o preconceito do relacionado ao louco, né? Ou no entendimento que o caso é grave, né? Também. Né? Se já buscou um tratamento psiquiátrico, coisa pouca não é o que a gente ouve, né? Coisa pouca. Se buscou o psiquiatra, coisa pouca não é, porque senão tinha ido no psicólogo. Isso a gente ainda ouve, né? Isso até pensando, por exemplo, até para ser repensado, né? Com relação aos atestados, né? O quanto às vezes o paciente tem dificuldade em levar um atestado psiquiátrico com receio da forma que vai ser julgado no emprego, pela chefia, pelos colegas, né, por ser um atestado de psiquiatra. É preconceito, né? Porque aí vem aquela questão, será que o psiquiatra tem só caso grave, né? Ou só o paciente fora da realidade? Não, né? E para finalizar, nossa última enquete, perguntamos: preciso, mas não vou ao psiquiatra. O que as pessoas disseram? Não vou ao psiquiatra porque deve ser muito caro. 114 pessoas, a maioria. Dou um jeito nos meus problemas sozinho. Olha o perigo aí, 58 pessoas. Tenho dúvidas quanto ao tratamento. 56 pessoas. Preciso, mas não vou ao psiquiatra porque não quero e não vou tomar remédio. 28 pessoas. A maioria ainda achando que psiquiatra é muito caro. É mais caro que os demais profissionais aí da medicina, Alba? Não, tem psiquiatra, né? Ou o tratamento é mais caro nesse sentido? As medicações são caras, mas não diferente de outras medicações de outras clínicas, né? E tem também de vários preços, né? As medicações. Mas a gente tem psiquiatra no serviço público, a gente tem psiquiatra em convênio, a gente tem psiquiatra nessas
clínicas como cartão de saúde, né? Que é um valor bem em conta, né? Tem psiquiatra privado, tem consulta só clínica, que costuma ser uma consulta mais acessível do que uma consulta de psicoterapia, que normalmente são 50 a 60 minutos, né? Então, não é propriamente o motivo, né? Que deva ser para não buscar tratamento, né? Acho que tem que fazer uma investigação, uma busca, procurar ver mesmo isso, né? Sim. De valor. E tem muita medicação que o sistema público fornece, né? Alba, com uma sugestão final aí para o nosso público, para o nosso ouvinte da CDN, para o nosso telespectador da TV Diário, em que casos, assim, então, eu que tenho esse olhar para a minha saúde mental, estou preocupada cada vez mais com ela, que sinais que eu devo observar que vão me incentivar, vão me mover até um psiquiatra, até a busca da ajuda num psiquiatra? Eu volto o primeiro motivo que eu disse, né? Que é o principal, que é sofrimento. Ou quando tu sente que tu tá sem conseguir realizar tuas atividades habituais ou trabalhar. Está interferindo na sua rotina. Na tua rotina. Você já não está conseguindo. Nos teus relacionamentos, né? Tu já não tem mais disposição. Ou sintomas de qualquer outra doença psiquiátrica que seja tão interferindo nisso, não só a depressão, mesmo a ansiedade, né? Ou outra coisa que causa muito sofrimento são as fobias, né? Então, observar isso, né? E às vezes até o que vem do familiar, né? O que o familiar diz, acha, observa, ou no trabalho, né? O desempenho não é o mesmo. Essas são... E se está na dúvida, gente, vamos buscar ajuda, né? Sim, tem isso, né? Uma avaliação. Na dúvida, busque ajuda. Faz uma avaliação, né? Para ver se tem indicação, porque nem sempre há indicação do tratamento. Não é porque caiu no psiquiatra, né? Que vai ter que tomar medicação ou que vai ter que fazer psicoterapia. Esclarecidos, então, todos esses mitos, Alba, a gente agradece a sua participação aqui no Faz Sentido, vamos te convidar outras vezes, né? Com certeza nos ajudou bastante aí a esclarecer essas dúvidas. Obrigada a você pela companhia, voltamos com o Faz Sentido, então, no próximo domingo. Muito obrigada. Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados.